noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai ouvir essa mensagem, mas eu espero que você ouça. E eu espero também que o Espírito Santo de Deus venha trazer ao seu coração uma reflexão do que é estar com Ele, do que é conhecê-lo, do que é viver por Ele. Meus queridos irmãos, eu queria trazer uma reflexão da palavra de Deus. Uma palavra que não é minha, não é o que eu penso e nem o que eu quero dizer, mas sim o que diz a Escritura Santa, que homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. Essa Bíblia Sagrada que você tem, que eu tenho. Glória a Deus por isso. Queria trazer, se você não quiser abrir, só tome nota, é Oséias capítulo 4, versículo 1 e versículo 6. Eu vou ler só apenas esses dois. E diz assim o versículo 1. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Meus queridos, essa é uma mensagem clara, breve e curta. Deus tem uma acusação contra o seu povo nessa terra, porque falta conhecimento de Deus e não porque falta conhecimento sobre Deus. O grande escritor J.A. Packer traz uma reflexão que diz: uma grande quantidade de conhecimento sobre Deus não vale mais do que uma quantidade de conhecimento de Deus. É interessante você notar essa frase, porque uma coisa é eu reconhecer Deus, saber quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele pode fazer. Uma coisa é eu conhecer a pessoa de Deus, viver com Ele, saber o que Ele faz em mim e o que Ele fará ainda mais. Meus amados, nós temos que ter isso em mente, que Deus nos chama para um relacionamento através do Seu Espírito Santo, que mora em mim e que mora em você. Nós temos que ter a consciência que Ele nos chama para uma vida unida, porque Jesus em uma das suas orações disse: Pai, eu rogo a Ti para que eles sejam um em mim, assim como eu sou em você, para que eles vejam a Sua glória. Se nós não unirmos ao Espírito Santo de Deus, não sermos guiados por Seu Espírito, pelas Suas próprias vontades e os Seus frutos, nós não traremos nessa terra a manifestação do poder de Deus. E nós talvez não podemos ajudar acerca do seu reino, porque o desejo dele é que todos os homens se salvem. Mas se você não tem conhecimento de Deus, eu te convido a perseverar um pouco mais, a buscá-lo um pouco mais, a entender o que a Bíblia diz. E não simplesmente saber o que ela diz, mas entendê-la. É interessante, eu particularmente tenho vivido lá no meu trabalho e qualquer pessoa que passa ao meu lado, eu trago uma reflexão, às vezes eu pergunto se vai na igreja, pois eu quero saber para onde aquela pessoa está caminhando. Porque o meu desejo, juntamente com Deus, é que ela seja salva. E que esse seja o seu desejo. E então eu me pego e me pergunto: bom, e você? Você tem ido na igreja? E uma mulher lá me disse que não vai na igreja porque ela está triste com Deus. Porque diz que falaram com ela que Deus tinha feito uma promessa para ela, e essa promessa não se cumpriu, e então ela se chateou. Mas aí é algo que a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque falta conhecimento. Meu querido, se Deus te prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. Se Deus te disse que irá acontecer, irá acontecer. Nada tira a revelação da obra de Deus na sua vida se não somente Ele disse. Se Ele disse, irá acontecer, irá ter o seu fim com um ponto final. Mas infelizmente o homem, talvez ele tenha tomado um lugar de Deus nessa terra, e ele diz que Deus tem dito, que Deus tem prometido, e que Deus tem trazido a este povo grandes revelações de milagres, curas e manifestações de riquezas. O homem hoje toma o lugar de Deus nessa terra. E é por isso que o povo de Deus é destruído, porque uma pessoa que conhece Deus, que vive com Ele, sabe que Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras. E se não se cumpriu, talvez é algo que nós temos que pensar: bom, se não se cumpriu é porque não era Deus,
Se não se cumpriu é porque o homem tomou por algum sentimento, ele disse que era Deus, mas simplesmente não foi Deus. Nós temos que ter isso em mente, que Deus, se Ele prometeu, Ele irá cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai fazer acontecer de alguma forma ou de outra, pois Ele é soberano, Ele é Pai, Ele é zeloso. Ele tem cuidado para comigo e para contigo. Ele não nos deixará simplesmente desamparados nessa terra, mas Ele terá cuidado de nós, enquanto nós estivermos com fôlego para respirar sobre a face da terra. E o meu desejo, meu amado e minha querida, é que você, juntamente comigo e com o pessoal que irá habitar no céu, sobre essa terra, venhamos a estudar um pouco mais essas sagradas escrituras. Porque aqui, eu confesso a vocês, que através dessa bendita palavra, minha vida mudou de um túmulo vazio, de escravidão do pecado, para uma liberdade em Cristo Jesus, a qual me dá a vida eterna, através da sua graça, mediante a fé. Mas isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu convido a você a estudar um pouco mais as suas escrituras, a meditar um pouco mais. E talvez você pode até pensar, como muitos pensam quando eu digo, bom, você tem lido a Bíblia? Eu não leio porque eu não entendo. Mas, meu querido, se você orar, se você buscar de fato conhecer a pessoa de Deus, o primeiro passo é conhecer a sua palavra. E que você venha tomar em consciência e ter um grande temor pelas santas escrituras de Deus. Porque Ele quer revelar a sua bendita vontade a você, e é somente você ler. Se você tem uma grande dificuldade de entender a Bíblia, eu convido a você a orar comigo e dizer, Espírito Santo, mostre a sua revelação através das santas escrituras. Porque assim, como a minha vida foi mudada, eu sei que Deus pode mudar a sua e de muitos outros que poderão ler as santas escrituras. Você tome em mente que o povo perece por falta de conhecimento de Deus, não sobre Deus. E que você tenha uma breve consciência, uma breve reflexão ao ouvir essa mensagem. Que nós temos que buscar um pouco mais de Deus. E o primeiro passo, as Escrituras. Que você possa compreender essa palavra e que ela venha e entra em seu coração, assim como entrou no meu e mudou o resto da minha vida. Para a honra e a glória de Deus. Amém.